diretamente da nossa base operacional aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Lin, sou responsável pela Cinelin, uma produtora audiovisual brasileira que está aqui na Copa do Mundo desenvolvendo conteúdos independentes. Começando o episódio número 2 aqui para vocês com uma pergunta que eu acho que é muito estratégica, curiosa, né? Que eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade e que ao mesmo tempo ela é importante e ela precisa ser respondida. Quanto custa trazer uma equipe para os Estados Unidos? É uma pergunta interessante. Eu não tenho muito essa linha de blindagem de informações. Eu acho que, no meu caso principalmente, que vim de baixo na minha profissão, que vim a cada dia me auto-fortalecendo cada vez mais, seja com pouco, com médio e com muito, não tô no momento de blindar isso para vocês, essa informação. Então, é um custo operacional que varia entre 50 mil a 100 mil reais, dependendo muito do fluxo de conteúdo que você vai ter aqui na Copa do Mundo, da quantidade de profissionais que vão desenvolver esses conteúdos para você, se você vai contar com profissionais in loco, ou seja, que está aqui nos Estados Unidos, que trabalha ou mora aqui, que é residente nos Estados Unidos, ou se você vai trazer essa operação diretamente do Brasil, que foi o nosso caso, e se torna um custo um pouco mais elevado por conta disso, onde você arca com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, e aí todo aquele contexto básico, que na nossa concepção é o básico, para o conforto do profissional e das pessoas que estão envolvidas dentro do projeto. Então, para nós varia entre 50 mil a 100 mil reais ter uma infraestrutura da forma como a gente está, de formato independente, com os melhores recursos técnicos, com profissionais, com recursos técnicos independentes aqui na Copa do Mundo. Segue esse caminho aí de valores para a gente estar produzindo conteúdos, para a gente estar aqui desenvolvendo a jornada que a gente está desenvolvendo, para ter pronto também uma infraestrutura forte e sólida para atendimento de grandes marcas. Então, esse é o caminho mais ou menos de 50 a 100 mil reais de custo operacional para ter essa base forte, fortalecida aqui durante uma Copa do Mundo. Segunda pergunta desse bloco número 2. Quais foram os maiores investimentos necessários? É uma pergunta também muito legal. Dentro dessa jornada tem bastante investimento envolvido, e o investimento mais pesado para nós, ele não se torna nem tão financeiro. Ele se torna de ideia, de criatividade, de buscar conhecimento, de se mapear antes de vir para uma Copa do Mundo. Então, o tempo que a gente gasta traçando essa estratégia, traçando esses estudos, buscando referências, buscando nos encontrar com a nossa essência dentro de uma Copa do Mundo, eu acho que esse é o maior investimento que a gente tem, né? Então, lógico, a gente tem investimentos financeiros que, como eu falei na pergunta anterior, tem essa base de valores, né? Mas o nosso maior investimento é o investimento de tempo, é um investimento onde a gente está em outras operações, né? Como vocês estão conhecendo a Cinelin, a gente em outras operações, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esses tempos de estudo, de estratégia, de debates, para que a gente traga para uma Copa do Mundo realmente algo diferente que não só impacte através do conteúdo, mas impacte também na hora que a pessoa ou marca Y, X ou Z olha e fala, pô, os caras têm uma infraestrutura legal, uma infraestrutura que a gente pode confiar. Então, eu acho que esse é o maior investimento que a gente tem para trazer para uma Copa do Mundo. Lógico, não podemos ser tão, entre aspas, ocultar algumas coisas, como, por exemplo, investimentos técnicos em equipamentos, né? Tentar buscar equipamentos que sejam dinâmicos, ou seja, dando um exemplo mais claro para vocês, na parte de câmeras, tentar trazer câmeras que
possa ser utilizada em diferentes formatos e multi-estilos de conteúdo, sejam eles de streaming, de influencers, de conteúdo para redes sociais, conteúdo para que segue uma linha mais cinematográfica. Então, realmente tentar mapear também esses recursos técnicos é muito importante e demanda investimento de trazer o nosso melhor. Então, a gente não traz para uma jornada dessa na Copa do Mundo equipamentos, entre aspas, simples. A gente traz câmeras cinematográficas, a gente traz equipamentos de última geração, microfones, cartões, toda essa infraestrutura de áudio e vídeo para proporcionar o melhor para os nossos parceiros e para nós mesmos, como vocês estão sabendo, que a gente também está nessa jornada de forma independente. Então, trazer o melhor que vai impactar para nós da melhor forma também, eu acho que esse é o melhor caminho e é o caminho que a gente trouxe aqui para a Copa do Mundo. Então, são essas duas linhas de investimento que a gente tem mais forte para uma operação aqui nos Estados Unidos durante uma Copa do Mundo. O que ficou mais caro do que vocês imaginavam? Aí entra os perrengues, as dificuldades. Eu acho que isso é interessante também a gente abordar, a gente explicar e a gente passar para vocês da forma mais clara possível. Então, o que fica mais caro para a gente é você contornar situações de adversidade, né? Eu acho que esse é o grande ponto de custo que a gente tem, que a gente também se mapeia, a gente também faz uma estratégia baseada nisso, que são as adversidades, que são os perrengues, que são as coisas que realmente não vão dar certo durante a jornada e que faz parte de uma operação dessa. A gente, querendo ou não, fica aqui durante mais de 50 dias, então automaticamente algumas coisas realmente a gente não vai dar certo, a gente está entrando dentro de uma cultura que não é a cultura brasileira, então a gente não conhece tão bem, né, a cultura americana, a cultura de outros países que são sede da Copa do Mundo, então automaticamente a gente acaba sentindo essas adversidades quando a gente começa a nossa operação, quando a gente começa a desenvolver os nossos materiais, e aí sim a gente começa a entender o que dá errado e automaticamente soluciona isso da forma mais rápida possível, né? Eu acho que um grande ponto nosso de gestão de marca é que a gente soluciona muito rápido o problema. Eu acho que esse é o grande foco da Cinelin, porque os problemas, mais uma vez ressaltando, os problemas eles vão acontecer, faz parte, é natural, ainda mais no âmbito onde você traz a sua infraestrutura para um país que você não conhece. Então, você ser o mais assertivo possível na solução acaba ocultando um pouco mais esses custos extras que você vai ter. Então, o que deixa mais caro basicamente é isso, é você ter soluções mais rápidas e que às vezes acabam sendo soluções que você precisa destinar valores financeiros, e isso acaba ficando um pouquinho mais caro a sua operação, mas que você tem que vir preparado para isso também. Acho que esse é o grande ponto para a gente poder abordar, que você precisa vir preparado para uma Copa do Mundo. Não adianta você traçar um planejamento estratégico de trazer a sua marca ou você vir como um profissional que vai performar durante a Copa do Mundo no âmbito audiovisual e criação de conteúdo e achar que as coisas vão dar 1.000.000% certas, e não vai acontecer isso. Então, você ter o plano B, o plano C, o plano D, o plano E é sempre muito importante, e são eles que precisam estar muito bem engatilhados para que você não tenha impactos tão grandes nessas adversidades, que normalmente são impactos financeiros. Então acho que esse é o grande custo que sai às vezes do controle. Mas quando você está muito bem organizado, quando você tem uma estratégia também baseada nessa adversidade, você acaba abafando isso de uma forma mais leve e acaba focando mais na solução, e a operação
ela acaba rodando com mais tranquilidade. Qual foi o maior erro de planejamento financeiro até agora? Como eu disse na pergunta anterior, né, os erros eles acontecem a todo momento. E não é somente para a Cinelin, como eu disse, seja para uma pequena, média, uma grande empresa, os erros operacionais eles são reais e acontece. Vai de você ser uma empresa ou uma marca organizada e preparada para encontrar soluções no meio dessas turbulências que acontecem no meio dessas operações. Então, o nosso maior erro de planejamento financeiro ele é bem baseado nessa parte de logística, por exemplo, que a gente sente muito a logística quando a gente está aqui, né? A logística que eu digo é o translado até o estádio, a distância do estádio X para o estádio Y, aonde a nossa casa está posicionada, se acontecer qualquer tipo de adversidade da gente mudar de endereço, aonde que a gente vai ficar localizado, do que a gente vai se locomover, do que a cidade tem a nos oferecer de transporte, por exemplo. Tem muitas cidades na Copa do Mundo que não contam com transportes públicos de qualidade, e isso acaba impactando na gente oferecer para os nossos profissionais, por exemplo, logísticas e mapeamentos que sejam voltados a isso, com base em aplicativos, com base em locações de veículos. Eu acho que esse é o grande problema que a gente encontra dentro de uma operação na Copa do Mundo. A gente tentar se adaptar também ao que as pessoas vivem aqui. Então, como por exemplo, a gente às vezes fica um pouquinho mais afastado do estádio, vai ter momentos que a gente vai estar mais próximo, vai ter momentos que vai ter um transporte público de qualidade, vai ter momentos que não, vai ter momentos que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que andar muito, né? Mas, como eu disse anteriormente, quando você vem preparado, essas adversidades elas acabam, lógico, acontecendo, mas você diminui os impactos que elas trazem e automaticamente você acaba se adaptando de uma forma mais assertiva e encontra soluções que precisam ser encontradas. Então acho que esse é o grande ponto dessa pergunta e eu acho que a gente vem fazendo muito bem na Copa do Mundo. A quinta e última pergunta desse segundo bloco, que me faz ter algumas reflexões. Vale a pena investir em um projeto desse porte? Também respondi isso em perguntas anteriores lá no bloco número 1, que é o quão você pensa estrategicamente o que você quer ocasionar na sua empresa, na sua marca, né? Qual é o objetivo principal. E como eu reforcei e reforço mais uma vez, a Cinelin ela é voltada para a estratégia a longo prazo. Então, quando faz uma pergunta dessa, se vale a pena investir nesse tipo de projeto de grande porte, vale muito a pena. Para a Cinelin, esse tipo de projeto vale muito a pena, porque a nossa colheita ela vem muito mais forte como marca, né? E quando a gente se posiciona como a gente está se posicionando, de forma real, de forma que a gente veio realmente para a Copa do Mundo com a nossa própria força independente, automaticamente a nossa colheita a longo prazo ela é muito mais forte. Então, se fosse para definir se vale a pena ou não, eu sou o primeiro cara a levantar a mão e levantar a bandeira de que sim, vale a pena para nós, vale muito a pena, porque a gente está investindo no que a gente criou, né? Então, quando você tem essa linha de investimento no que você desenvolveu e desenvolve durante anos, automaticamente você vai colher por isso, e na maioria das vezes a colheita vem de uma forma forte, de uma forma positiva, de uma forma robusta, de uma forma sólida, e isso acaba impactando em todo o ecossistema que a empresa está envolvida. Então, sim, vale a pena investir num projeto de grande porte como a Copa do Mundo, e não só por isso, mas por ser a Copa do Mundo o maior entretenimento esportivo do planeta. Você tá com a sua marca conectada a isso, eu acho que é um investimento que, entre aspas, não tem preço. Tem o preço, mas esse preço ele é rebatido a longo prazo com a força que você constrói estando aqui. Então acho que esse é o grande ponto
dessa pergunta também. A última pergunta desse bloco 2, para a gente poder finalizar, é como vocês estão viabilizando financeiramente essa cobertura. Então, vocês estão vendo que esse bloco ele é muito voltado às finanças, a investimento, a como funciona essa parte de custos operacionais, que é legal retratar para vocês de forma real. E respondendo essa pergunta número 6, como vocês estão viabilizando financeiramente essa cobertura de forma independente, como eu reforço mais uma vez, e os nossos recursos são destinados a tudo que a gente faz, o que a gente presta de serviço para o mercado, o que o mercado retribui partes desses recursos são investidos em marketing, são investidos em projetos independentes que vão trazer e vão potencializar a nossa marca no mercado. Então, viabilizamos essa parte financeira através de projetos que nós estamos envolvidos em diferentes segmentos de mercado, e uma parcela desses valores financeiros é destinado para o nosso marketing, né? Então, nós também temos o nosso processo de marketing, por mais que a gente trabalhe muito para empresas que têm procedimentos de marketing, a gente trabalha muito para áreas de marketing. A Cinelin, ela também tem o próprio marketing dela, então parte dos nossos recursos de faturamento são destinados para o nosso marketing, investimento em marca, e um desses investimentos, que é um pouquinho mais a longo prazo, ele foi destinado para a Copa do Mundo. Então sim, a Copa do Mundo também é um ponto de marketing da Cinelin muito forte, da gente estar presente e mostrar que a nossa marca tem força para estar aqui, e eu acho que esse também é um grande ponto para retratar nessa última pergunta, para finalizar o bloco, e mostrar que sim, vale a pena a gente fazer todo esse investimento. A nossa empresa, ela tem os nossos processos internos, e que esses processos internos desaguam em projetos que a gente acredita a longo prazo que vão trazer retornos para nossa marca. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos para quem vocês acham que seja interessante, e fiquem atentos para os próximos blocos aí, que a gente vai contando para vocês como que é essa atmosfera de Copa do Mundo para nós que somos uma produtora audiovisual.